Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Academia da Odontologia. É isso mesmo, se você clicou aqui agora na íntegra, a Academia da Odontologia vai proporcionar para vocês o curso de anestesiologia, um curso em odontopediatria, um curso que é um dos cursos mais vistos que nós temos na plataforma. É um curso voltado para o público que atende a odontopediatria, mas é claro, se você está na graduação, pós-graduação, que até está atendendo os adultos, já que dizem que o odontopediatra é um dos que melhores anestesiam, certo? Eu acho que vai valer a pena. Então, fique ligado, assistem outros capítulos desse curso. O curso foi dividido em várias etapas para vocês pegarem mais rapidez aí no assunto. Espero que gostem. Aperta o play e vamos lá. Olá, pessoal! Então, estamos aqui para mais um curso da Academia da Odontologia. Para quem não me conhece, não assistiu nenhum curso meu, eu sou a Carla Pereira. E nesse curso a gente vai falar sobre anestesia em odontopediatria. Bom, a primeira pergunta que sempre me fazem é: tá, Carla, mas você anestesia todos os seus pacientes? Bom, a resposta até que deveria ser bem simples, né? Mas não é assim. Sim, eu anestesio todos os pacientes, mas anestesio todos os pacientes que têm indicação para esse procedimento, que eu julgo indicação para esse procedimento, né? Então veja, sempre que há uma possibilidade de dor, a gente deveria anestesiar o paciente. Então a palavra que eu disse é possibilidade, porque o que eu menos quero, principalmente na odontopediatria, é que meu paciente tenha a chance de sentir dor. Ou seja, a minha indicação da anestesia, ela leva em conta o procedimento que eu vou fazer e não o comportamento da criança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte. Aí vem a minha resposta, assim, mais ou menos para vocês. Para mim, eu sempre falo isso, a anestesia faz parte do manejo do paciente. Eu divido a indicação da anestesia em dois momentos principais, se eu preciso indicar ou não. Primeiro, eu avalio se o procedimento indica anestesia. Tá, vamos lá. Por exemplo, uma restauração de resina composta. Este procedimento, na minha conduta, quando eu aprendi, envolve isolamento absoluto, porque a resina é hidrofóbica e não pode ter umidade. Se eu não consigo fazer um procedimento sem umidade, eu preciso colocar o isolamento absoluto. Então, para isso, eu anestesio, por conta do material. Segunda, aí vem a próxima pergunta. Ah, mas se eu tiver uma criança com comportamento difícil? Bom, nesse caso, eu faço o condicionamento do comportamento da criança para que eu possa fazer o procedimento anestésico. Não é diferente de nenhum outro procedimento ou manejo em si. E aí isso envolve ter as opções de sedação ou não, né? Depende do meu julgamento, naquela circunstância, se eu vou sedar o paciente ou não. Mas vocês entendem que se eu fizer um procedimento sem anestesia, eu não estou tratando a origem do problema, que é o comportamento? Consegue entender isso? Nesse caso, eu estou mudando a minha conduta e por vezes até comprometendo o meu tratamento porque eu não quero anestesiar. Resumindo então, sim, eu decido em anestesiar ou não, porque a criança colabora ou não. Tá, aí vem, Carla, mas se for uma lesão pequena ou média, sem sintomatologia, que vamos lá, eu julgo fazer um ionômero de vidro com uma remoção seletiva, certo? E sei, ou pelo menos eu tenho certeza, né, que se eu anestesiar, eu vou perder o manejo do paciente. Bom, nesse caso, você está fazendo a opção de não anestesiar para não perder o manejo. Porém, jamais está comprometendo o seu diagnóstico, o tipo de restauração, o tratamento, né, no caso, ou seja, para não anestesiar. Então aí sim, aí o sucesso é garantido. Mas no final, da onde que vem, né, esse medo de anestesia, de anestesiar? Bom, aí minha outra pergunta que agora eu quero fazer para você, e aí pare e reflita. Eu ia falar para o Marcelo parar e repetir, mas ele não vai parar e refletir. Então você que está me vendo, reflita. É o paciente que tem medo da anestesia ou é nós, o profissional em si, que está inseguro em fazer anestesia? Pensa bem sobre isso. E lembra que a anestesia, ela não é diferente de nenhum outro procedimento. Ela precisa de treino, como qualquer outro procedimento, principalmente em odontopediatria, principalmente paciente não colaborador.
Bom, uma das grandes questões, né, principalmente em adultos, que justificam a falta de adesão dos pacientes no tratamento odontológico é o medo, né? A gente sabe disso. Malamed sempre diz isso. Medo e dor são as palavras comuns para justificar a ausência dos pacientes nas consultas odontológicas e talvez seja um dos motivos do relato frequente de não gostar de ir ao dentista. Essa frase foi tirada do fim de 1975, que mesmo bem antigo, ainda assim é plausível e real, porque a gente vê isso acontecendo, né? Infelizmente. Tanto é que, muito engraçado, a gente vê vários relatos de nossos colegas, né? E tem uma pesquisa da American Dental Association de 98, que mostrou que o medo e a dor são os grandes motivos para os pacientes evitarem o ambiente odontológico. Eles nem chegam aí no consultório. E hoje, em 2020, no guideline, que eu sempre falo, que é o guideline da APD, vou deixar aqui o link para vocês, eles ainda afirmam que as opções de utilizar técnicas farmacológicas, ou seja, a sedação, ainda é para eliminar ou diminuir o medo e a ansiedade dos pacientes no dentista. Eles ainda indicam isso. E às vezes o medo dos pais que já tiveram alguma lembrança, né, acaba resultando em medo na criança e até mesmo na falta de segurança dos pais em permitir, né, aqueles procedimentos que envolvem anestesia nos filhos, enfim, porque eles acham que os filhos vão passar pela mesma experiência negativa que eles passaram. E na verdade deveria ser o contrário, né? Eles deveriam ficar mais seguros porque depois da anestesia a criança não sentiria dor durante o procedimento. Mas pelo fato deles terem lembrado do que passaram, vem essa ideia na cabeça. Então, gente, a ideia desse curso não é só entregar para vocês assim, um material didático e teórico sobre a anestesiologia em si, né? Porque isso até tem em vários livros, mas é realmente te fazer ficar mais à vontade com esse procedimento, sabe? E ficar mais confortável com essa decisão de decidir ou não e definitivamente tirar esse receio de que vai perder o manejo do paciente com anestesia, porque é muito pelo contrário, eu garanto para vocês. Na minha opinião, a gente ganha o paciente quando a gente atende ele sem dor. Ou melhor, quando não provoca a dor ou o desconforto do paciente durante o tratamento, porque a criança muitas vezes não consegue desvincular isso. Ela lembra, sentir dor, independente de onde foi. Imagina você, um paciente, tá? Vamos lá, que nunca fez procedimento. Ele não pode sentir desconforto inicial na anestesia nenhum, né? Mas isso não vai associar a dor. Por exemplo, ao uso de uma broca, ao barulho, ao isolamento absoluto. Entendeu? O manejo da anestesia em si, ele tem que ter um grande impacto nos procedimentos futuros da criança para ela pensar, pô, tudo bem, só incomoda o barulho da broca, mas eu não senti dor. Incomodar o barulho da broca, a gente usa várias técnicas de manejo. Então, a anestesia local, anestesia geral ou a sedação, elas são procedimentos responsáveis para bloquear a dor e, consequentemente, diminuição da ausência do medo do dentista e o desconforto do tratamento, porque você não linka uma coisa a outra com o tratamento odontológico, né? E aí isso acaba tornando, né, a relação da gente, dentista, e do paciente uma relação com muito mais confiança, né? Porque a atitude é positiva, você vai para lá por um procedimento, mas não lembra da dor. Do paciente em si, do procedimento em si. A anestesia, a definição de anestesia local consiste em quê? Então vamos lá, é assim, perda temporária de sensação ou de dor produzida por um agente topicamente aplicado ou injetado, sem deprimir o nível de consciência, com o objetivo de prevenir a dor durante o procedimento odontológico. Isso vocês sempre vão ler em qualquer livro de anestesiologia, certo? Então, bloqueia a dor. Vocês sabem que eu nunca tive receio em anestesiar uma criança, de não querer anestesiar a criança. Porque é engraçado que quando eu aprendi que a anestesia local é só mais um dos procedimentos comuns da prática clínica, faz parte de um tipo de tratamento que eu selecionei como um objetivo bem pontual e simples. Eliminar qualquer sensibilidade dolorosa do paciente durante o tratamento odontológico. Ponto. Quando você percebe isso, que é só mais um passo, você seleciona fazer ou não e não evita em fazer. Então isso para mim é igual escolher assim, vou escolher a necessidade de uma restauração,
Ah, vou escolher a necessidade de uma exodontia, necessidade de uma aplicação de cariostático, uma aplicação de verniz. Eu parto do ponto de que é preciso anestesiar. Pronto, ok, esse procedimento precisa anestesiar. A partir daí, eu vejo sim como que eu vou fazer isso em uma criança. Ou seja, a dúvida permeia muito mais no comportamento da criança, como que eu vou agir, do que com a técnica propriamente dita. Então, a primeira dica que eu dou é, tenta tirar essa ideia da cabeça de tentar fugir da anestesia. Não, faz as pazes com ela, tá tudo bem anestesiar, né? Pensa que a anestesia é o primeiro passo para outros procedimentos odontológicos e o teu insucesso nos tratamentos, ele pode prejudicar até mesmo a evolução daquele tratamento. Aí acarretando em quê? Em uma experiência desagradável no dentista. É isso, essa imagem que a criança vai ficar. Mas, quando isso é bem sucedido, a colaboração do paciente, a satisfação do paciente frente a esse nosso atendimento odontológico, isso é positivo, pode mudar a experiência. E pode até mudar a expectativa, né, da consulta da criança no dentista. Ela pode querer ir no dentista. Por quê? Porque ela não sentiu dor. Uma vez ainda mais que ela não sabe o que é anestesia, né? Você que apresenta para ela. Então, a gente deve concordar que o maior desafio na anestesiologia em odontopediatria é com relação deste comportamento da criança, né? Uma vez que nem sempre que a gente tem uma criança com idade suficiente para entender o que é ser anestesiado, obviamente, né? E essas fases do tratamento são tão importantes, se ela não entende, ela vai ter uma reação. Mas, além disso, muitas vezes, até eu diria principalmente no começo da nossa carreira, assim, a gente não tem muita experiência, né? Não tem muita mão em anestesiar um indivíduo adulto. Imagina quem não colabora. Claro que isso dificulta. E claro que me deixa apreensivo, né? Meu Deus, já sei mais ou menos anestesiar, vou anestesiar uma criança que não colabora. Mas o que não pode acontecer é você ficar na dúvida durante o procedimento. De que, por exemplo, o paciente está incomodado por dor, ou o paciente está incomodado pela falta da anestesia, ou porque o paciente está incomodado porque está cansado, ou porque ele não quer mais o procedimento, ou porque ele está irritado, ou porque ele não entende o procedimento porque não tem idade. O que de fato é muito comum, né? Em criança. Eles cansam, eles não querem mais, pronto e tchau. Decidem sair da cadeira, né? Do nada. Igual, por exemplo, a criança, sei lá, não quer tomar banho, não quer comer, não querem dormir, certo? Ela não quer, ponto, acabou, tá? Então, a ideia é ajudar você a relacionar a anestesia com a idade da criança e o nível cognitivo, com as características de um temperamento dela, de personalidade, ansiedade, medo, porque ela pode não estar preparada para qualquer procedimento. E isso inclui a anestesia. Mas, por exemplo, minimizar essa reação do desconhecido, com experiências prévias que pode não ter sido tão desagradáveis, não sido tão agradável para a criança, né? Mas eu já adianto que em algumas situações a gente vai precisar de uma ajuda extra para poder realizar uma anestesia mais confortável, digamos assim, né? Por exemplo, a sedação, né? Em seus mais diferentes tipos de sedação pode ser aliada, sim, nesse contexto, assim como a tecnologia, por exemplo, do Morpheus, que é uma técnica anestésica computadorizada que vem para aliar outras técnicas da odontopediatria. Falando nisso, essa técnica do Morpheus, vocês vão aprender aqui no curso, mas é com o professor Fernando, porque eu não uso esse aparelho particularmente. E aí, nada melhor, quem usa e gosta e consegue, né, ver as vantagens, passar para vocês a real experiência dele com um tipo de anestesia, assim como tirar até as dúvidas do que faz esse tipo de anestesia computadorizada, certo? Bom, e aí, depois de todas essas aulas, você precisa lembrar aqui, será mesmo que o teu receio de anestesia são as técnicas em si? Faça um pouco desse exercício, tá? O nosso curso vai começar com um exercício, isso mesmo. Vamos lá.
Papel e caneta na mão, para quem é mais atual, pega o iPad, o computador. E quero que você liste os motivos de estar vendo esse curso. Ou seja, o que você precisa aprender para que tenha sucesso na anestesia, tá? Sei lá, quais os casos que você ainda tem receio, medo, que ainda é inseguro. Anota tudo. Idade da criança, comportamento da criança, procedimento, sei lá, a idade que a criança vai para o consultório. Por quê? A ideia é literalmente eu pegar você pela mão e definitivamente resolver essa pedra no teu caminho, tá? E olha, confia em mim, vai dar certo, vai dar certo. Tenho certeza que depois do curso, essas perguntas já não vão estar mais na sua cabeça. Então eu vou deixar um tempinho, o Marcelo vai colocar uma música bem legal para você anotar aí essas perguntas para vocês. Pronto. E aí, anotado? Não anotou. Pulou a parte da música. Tá. Só que não esquece, para quem pulou, né, que esconder os nossos receios significa não evoluir. Isso é verdade. Você precisa saber, verbalizar e não tem medo de dizer, ah, não sei, não faço. Para quem anotou, agora prepara para começar a riscar.